E começou o Cavaleiro da Lua, nova série da Marvel no Disney Plus. Você começa a assistir o primeiro episódio e está confuso, não entende o que está acontecendo, o que é verdade e o que não é. E no final desse mesmo primeiro episódio parece que você está no começo. A gente vai tentar traçar algumas ideias e contar o que aconteceu ali, pelo menos em tela, agora nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop CIA. Seja muito bem-vindo. Fala galera, acabei de assistir aqui 5h24 da manhã, o primeiro episódio da nova série da Marvel no Disney Plus, Cavaleiro da Lua, Moon Knight. E a gente tem que começar traçando um combinado aqui. Principalmente nesse começo, vai ser muito difícil eu vir aqui e te explicar o episódio. Porque não dá pra entender, não dá pra saber o que aconteceu e o que não aconteceu. Então o personagem ali, o Steven, ele tá num lugar, do nada dá um pisca, né, a tela pisca e ele vai parar em outro lugar. Completamente diferente, não é que tipo, ele saiu aqui do quarto dele, foi parar lá na rua. Não, ele saiu daqui e foi parar em outro país. Do nada, no meio do mato. Então não dá pra saber como isso aconteceu. Entendeu? Então o que a gente vai fazer nesse começo é traçar esse combinado nosso aqui no canal, beleza? Onde eu vou te contar o que aconteceu em tela e nos comentários a gente vai debatendo. Tipo, eu acho que isso é real, isso não é real, eu acho que aconteceu isso, eu acho que aconteceu aquilo. E aí as coisas vão começar a fazer mais sentido a partir do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto episódio. Até o final da série a gente deve entender um pouco melhor tudo isso que aconteceu, o que é fruto da imaginação dele, o que não aconteceu de fato nenhum, de forma nenhuma, enfim, beleza? Então, você que é novo por aqui, aproveite agora para já se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder absolutamente mais nada dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui sobre essa série. A gente vai agora, daqui em diante, né? Sempre acompanhando todos os detalhes aqui semana a semana e, é claro, análises, teorias, né, ocorrendo entre uma semana e outra. Amanhã mesmo provavelmente já vai ter outro vídeo falando algumas outras coisas que eu vou pescando, que eu vou reassistir novamente, que a gente vai tirando aqui como ideias, né, para o que pode vir a acontecer. Então se inscreve aí para não perder mais nada e já vamos então para o como foi esse primeiro episódio, beleza? Bom, a série já começa mostrando ali rapidamente o Arthur Harrow, que é o vilão principal aí da série. Mostra ele ali, enfim, se preparando para sair de um lugar, enfim. Não deu para entender muito bem aquela cena. Ele quebra um copo de vidro, bota esses cacos de vidro no chinelo dele, bota o chinelo nos pés, então tipo, ele corta os pés dele inteiro, né, com isso, e sai por aí, sai andando. Enfim, não deu para entender muito bem, até que a gente é de fato apresentado ao Steven. E aí aqui é um ponto já no começo da série, mesmo não dando para entender nada aqui do canal. Apesar de também não estar muito difícil, né? Dava pra ver isso nos trailers. No vídeo que eu trouxe ontem aqui, falando tudo que você precisava saber antes de assistir a série, era de que muito provavelmente eles tomariam um partido diferente dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos a personalidade principal do Cavaleiro da Lua, né? Não é o Steven Grant. E aqui na série eles usam, nesse primeiro episódio pelo menos, como personalidade principal o Steven Grant. Então é como se o Steven tivesse uma outra personalidade e essa outra personalidade é o Mark Spector. Coisa que nos quadrinhos não. Nos quadrinhos o cara nasceu como Mark Spector. Então você pega a certidão de nascimento dele, tá escrito que ele é o Mark Spector. E o Steven Grant é uma outra personalidade. Uma outra mudança que eles fizeram é que nos quadrinhos também o Steven Grant ele é um bilionário que meio que financia o Cavaleiro da Lua, que no caso é ele mesmo. Aqui não, o Steven é um cara pobre, normal assim, trabalha num museu, enfim, tem um emprego, ele não aparenta pelo menos ser um milionário, um bilionário, enfim, um cara rico. Então eles fazem essa mudança, mas eu não me surpreenderia se ao longo da série a gente percebesse que de fato, na verdade, ele é o Mark Spector realmente, ele nasceu como Mark Spector e que o Steven que é a segunda personalidade dele. Mas já é um ponto aqui do canal dizendo nessa questão de que eles estão levando o Steven nesse início
como a personalidade principal. Gostaria também de destacar que o Oscar Isaac, apesar de não ter nesse primeiro episódio tantas transformações dele de Steven em Mark, dá para perceber quando é o Mark e quando é o Steven claramente. E ainda mais, né, quando tem aquela voz falando na cabeça dele, que é a voz do Khonshu. Aliás, gostei muito dessa adaptação, né, uma voz forte falando na cabeça do cara, meio que como se fosse o Venom falando na cabeça do Ed Brock, só que uma voz ainda mais intimidadora. Dá pra ver claramente ali, né, o idiota, como diz o Khonshu pra ele mesmo, é muito diferente. Então você vê que o Mark é um cara que sabe o que faz, é um cara inteligente, é um cara mais rígido assim, e o Steven é realmente um idiota, um cara que duvida de suas habilidades, duvida de tudo, é um cara tímido, é um cara, enfim, escanteado a ponto de as pessoas que trabalham com ele não saberem o nome dele. Então ele chama Steven, aí uma mulher lá que trabalha com ele chama ele de Steve, né, tipo Steve Rogers. Tem um cara lá da segurança que chama ele de outra coisa completamente diferente, nem lembro como que ele chama o cara agora. Mas enfim, você vê que é um cara que passa totalmente despercebido. Então consegue fazer o Oscar Isaac, consegue fazer muito bem essa diferença dissociativa, né, entre essas duas personalidades do Steven aí, ou do Mark, chame como quiser. Então vamos para os momentos, né, mais estranhos do episódio. Então ele sai para trabalhar, ele vai lá, ele descobre que ele marcou um encontro com uma mulher que ele nem sabia disso. Provavelmente foi a outra personalidade dele que marcou esse encontro e ele não sabia de nada. O encontro era no dia seguinte, na sexta-feira. Quando ele vai pro encontro, já é domingo. Então passaram-se 2 dias em que ele não sabe o que aconteceu. Nesse meio tempo, né, ele tá lá tentando dormir, ou melhor, tentando permanecer acordado, na verdade, para não dormir, porque quando ele dorme, ele assume a outra identidade na cabeça dele, aí ele não sabe o que aconteceu. Só que ele tá lá lendo uns livros sobre o Egito, inclusive é muito interessante ver que o próprio Steven tem interesse sobre o Egito, sem saber porquê, né? Isso não é explicado, ele só fica lá lendo sobre o Egito, sobre os deuses antigos egípcios, enfim, ele tem um conhecimento bom, né, sobre os deuses egípcios. E aí ele tá lá lendo, do nada, aquilo que eu falei pra vocês no começo, pisca a tela, ele vai parar no meio do mato lá, perseguido por uma galera, ele entra ali numa vila pequena, não dá pra saber exatamente onde que se passa aquilo lá, mas não é em Londres, né, onde ele mora habitualmente, e aí ele tá lá assim, e aí ele é perseguido pela galera, ele tem um escaravelho, né, que a voz na cabeça dele, né, a voz do Khonshu fica falando para ele não entregar para os caras de jeito nenhum, e ali no meio é quando ele é apresentado pro vilão, o Arthur Arrow, né, que quer reaver aquele escaravelho de tudo quanto é jeito. E aí ele foge ali num caminhão, há uma perseguição, uma cena muito legal, a cena pisca novamente, do nada ele tá com uma arma na mão, ele matou o cara que tava dentro do carro com ele, tentando matar ele, então do nada aconteceu isso e as coisas ficam muito confusas, tipo, do nada acontece um negócio, né? Pra mim a maior surpresa foi tipo, quando ele tava lá na casa dele lendo o livro, do nada pisca, ele tá no meio do mato. E aí quando pisca de novo e ele acorda na casa dele, ele acha que aquilo foi um sonho, um pesadelo no caso, só que aí quando ele acha que é sexta-feira, ele parte pro encontro que ele tem, já é domingo. Então, na verdade, se passaram 2 dias naquilo. E como que ele foi parar ali de um lugar para o outro? Ele se teletransportou? Como assim? Entendeu? Então, por isso que eu tô falando. A gente não sabe o que tá acontecendo. A gente não sabe se isso foi real, se não foi. Só que aí depois parece que foi real. Porque ele tá indo pro trabalho dele, novamente, lá pro museu onde ele trabalha em Londres. E aí, primeiro que ele fica vendo no meio da rua o Khonshu. As outras pessoas não veem, mas ele fica vendo o Khonshu. E aí, o cara, o Arthur Arrow, que tava na outra cena de perseguição contra ele, aparece lá no museu, fala com ele, fala que ele tem o caos dentro dele. E aí começa uma outra perseguição dentro do museu naquela noite, que ele tá de plantão lá dentro, enfim, não importa muito bem o que acontece ali. Mas ele tá lá no museu à noite, o museu já tinha fechado, ele tava lá trabalhando. E aí ele começa a ser perseguido por uma criatura misteriosa, que aí você pode dizer que é um Anubis, por exemplo. Nesse momento me parece mais ser um Anubis
do que o lobisomem. No vídeo que eu publiquei ontem, né, falando tudo que você precisa saber, a gente tava nessa dúvida se ia ser um Anubis ou um lobisomem. E aí a gente já tem aquela cena do Cavaleiro da Lua já com a roupa esmurrando o Anubis, provavelmente até a morte ali. Então o que dá a entender que vai ter mais de um Anubis aparecendo aí na série. E aí, tipo, ele tá ali sendo perseguido, louco da vida, morrendo de medo, se cagando de medo ali, o Steven, né? E aí ele entra no banheiro. Ele tenta se esconder ali no banheiro, sem sucesso, né? E aí, no espelho, começa a falar com ele o Mark. E o Mark fala pra ele assim, deixa eu entrar, deixa eu assumir o controle, eu posso salvar você dessa. Ele, eu vou morrer, deixa eu assumir o controle, eu vou salvar você dessa, a gente vai sair vivo dessa. E aí ele assume o controle, a roupa assume ali e o Cavaleiro da Lua faz a sua primeira aparição com o uniforme, que é uma cena que já estava nos trailers, né? E a gente consegue ver ali então o primeiro vislumbre, ele esmurrando o Anubis, provavelmente até a morte, como eu disse, e acaba esse primeiro episódio. E é por isso que eu disse que no final do episódio parece que a gente está no começo, que a gente não entendeu absolutamente nada do que está acontecendo. Eu acho que, né, nesse caso aqui, seria interessante eles terem divulgado 2 episódios, como eles fizeram já em outras séries. Eles fizeram isso, pelo menos em WandaVision, eu me lembro que eles divulgaram os 2 primeiros episódios juntos. Porque eu acho que o segundo episódio ali junto com o primeiro, claro, eu não assisti o segundo episódio ainda, né, não tive essa sorte, mas assistindo ali 2 episódios juntos, eu acho que daria um contexto um pouco melhor. E eu acho que é perigoso algumas pessoas falarem, nossa, eu não tô entendendo nada, e desistirem da série. Mas enfim, esperamos aí que o hype seja forte, porque eu curti. Então agora já estão aparecendo na tela outros vídeos para você ficar de olho aqui no canal e não perder mais nada, assim como o botão para você se inscrever. A gente se vê em breve em mais um vídeo, galera. Vamos hypar Moon Knight. Tamo junto, galera. Um grande abraço, até mais. Fui!